Macaxeira, mandioca, aipim, são vários nomes para essa planta que é cultivada de norte a sul do país há muito tempo. Foi domesticada há cerca de 8.000 anos pelos povos originários aqui da América do Sul e desde então ela vem passando por esse processo de melhoramento para chegar nessa planta que a gente conhece hoje, com todas as qualidades nutricionais e uma planta muito robusta, muito rústica, que se adapta bem a todo tipo de solo, não é muito exigente quanto à umidade e gosta muito de sol forte. Por isso, hoje ela é cultivada em tantos países tropicais, além do Brasil. São cerca de 100 países que têm um cultivo forte de mandioca e hoje ela é responsável por alimentar pelo menos 700 milhões de pessoas, sendo a principal fonte de energia dessas pessoas, que são principalmente de países em desenvolvimento. Ela é considerada uma planta sagrada pelos povos originários, inclusive o nome dela tem uma lenda, segundo a qual a filha de um cacique de uma etnia tupi-guarani ficou grávida sem ter um contato com o homem. E o cacique de início ficou bravo com a filha dele, não acreditava nela, mas depois ele teve um sonho revelador que falava para ele acreditar na filha. Então a filha levou a gestação adiante e quando a criança nasceu, era uma criança muito querida por todas as pessoas daquela comunidade e ela recebeu o nome de Mani. Mas um dia a mãe da criança encontrou ela sem vida e todo mundo ficou muito triste, comovido e resolveram enterrar a criança dentro da oca onde ela morava. A partir disso, as lágrimas das pessoas que choravam pela morte da criança umedeceram a terra e alguns dias depois nasceu ali uma planta que não era conhecida por ninguém ali daquele lugar. Aí a planta recebeu o nome de manioca, que era a casa da Mani, em homenagem à criança que tinha morrido e sido enterrada. De manioca a mandioca, a gente também conhece hoje pelo nome científico de Manihot esculenta crantes, da família Euphorbiaceae. E toda essa história de domesticação dela, como é muito antiga, fez com que várias variedades... Tá tudo bem. De manioca a mandioca. Hoje também conhecemos ela pelo nome científico de Manihot esculenta crantes. É uma planta que, como vem sendo domesticada há muito tempo, possui diversas variedades disponíveis, a maioria delas crioulas, mas algumas também melhoradas pela Embrapa e outras empresas de melhoramento genético. Por isso que ela é uma planta que proporciona essa liberdade para os agricultores e se tornou uma planta muito querida entre os agricultores familiares. Hoje, praticamente em todas as pequenas propriedades, a gente encontra mandioca. A gente está aqui num condomínio de chácaras e quase todas as chácaras têm uma plantaçãozinha de mandioca, algumas menores, outras maiores, algumas em consórcio com outras plantas e algumas no cultivo mais tradicional, juntinhas assim. Economicamente, é um produto bastante produzido, sendo o 6º produto agrícola em extensão de território no Brasil e o 8º em valor de negócios. A gente vê como ela é plantada em todo lugar mesmo. Eu estou aqui na calçada do meu vizinho, no meio da cidade, e ele usou aqui a calçada para fazer um pequeno sisteminha agroflorestal. Aí a mandioca é muito bem-vinda, aqui a gente também encontra feijão, inhame, enfim. Aproveitou bem o espaço aqui, mas a grande protagonista é a mandioca. Olha a altura que já está o mandiocal urbano. Bom, então ela é uma planta arbustiva, ela alcança de 2 a 3 metros de altura. Essa aqui é uma planta que já tem uns 9 meses mais ou menos, ela já passou de 2 metros de altura. As folhas a gente já viu um pouco, essa aqui tem alguns buraquinhos que eram aquelas verruguinhas que ficam por conta da mosca que deixa uma larvinha, mas não prejudica a planta. Com o tempo ela solta as verruguinhas e fica só um buraquinho aqui, mas a planta está tranquila, cresceu. O caule ele pode ser indiviso, um caule só, ou pode se ramificar. Nesse caso aqui ele se ramificou e todos esses raminhos podem ser futuras manivas para dar origem a novas plantas. Aqui, inclusive, eu tenho um brotinho, um galhinho que eu deixei da outra colheita que eu fiz. Achei que ele estava muito fino para plantar e acabei abandonando ele aqui no canto. Ontem eu achei ele cheio de brotinho. Já tem até uma folhinha saindo, algumas raizinhas aqui.
Então, pra gente ver como é uma planta muito forte, muito robusta e que quer muito viver, né? Agora vamos colher a raiz. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Aqui a gente vai descascando devagarinho pra não pegar a raiz, que como é uma planta que já tá bem na hora, até passou um pouco da hora da colheita, ela tá saindo a casca com bastante facilidade. A terra fica bem fofinha, tem até minhoquinha nela. E também tem outras plantas convivendo aqui no mesmo espaço, uma batata doce que vai afofando a terra e causa chuvas também, né? Então descascando aqui não tem muita dificuldade, até achar que já dá pra puxar. E aqui então tá o presentão. Esse monte de raiz aqui são as mandiocas. Ela é uma raiz tuberosa, significa então que a planta faz uma reserva de nutrientes aqui muito grande e bastante amido. Por isso que é tão nutritiva e faz parte aí da vida de tantos brasileiros e tantas pessoas pelo mundo. Aqui eu até machuquei uma. Já dá pra ver como que ela é lindona. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra... que vão servir para alimentação. E aqui do caule é de onde vão sair as novas plantas. As manivas são feitas mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Então a gente corta aqui. E aí é só cavar um buraquinho no chão, plantar as manivas. E cada uma delas vai dar origem a uma nova planta. É importante, antes de fazer as manivas, tirar todas as folhas. A parte do caule que é plantada tem que ser totalmente sem folhas. Pode colocar no candeeiro. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo. Então, depois que eu cortei, apareceram aqui algumas verruguinhas, que aparecem por conta da mosca da galha, que deixa uma larvinha aqui. Mas em pouca quantidade assim, ela não é prejudicial para a planta, não... Como a gente viu aí, tem as raízes e os caules saudáveis, então economicamente ela não é um problema, a menos que se espalhe muito pela plantação, né? Então as manivas, elas preferencialmente têm que ser retiradas de plantas com idade de 8 a 18 meses, para garantir uma maior qualidade no plantio. Essas aqui tem, como eu disse antes, uns 9 a 10 meses mais ou menos. Então, acredito que vão quase todas brotar. Com o seu grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha, aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Então aqui a gente já tem as descascadas, que vão servir aí para fazer diversas receitas. Desde receitas mais complexas até receitas mais simples. Consumida in natura, cozida, ela já é um símbolo nacional, né? Frita, em forma de farinhas, polvilhos, tapiocas, enfim, são infinitas receitas. Inclusive, os povos originários têm várias receitas de bebidas fermentadas também, que eles utilizam muito, inclusive em rituais. Mas isso é claro que a gente não vai arriscar fazer. Vamos fazer umas coisas mais simples. Como ele Bom, então só pra gente ter uma ideia, essa aqui é uma planta cultivada aqui no meu quintal. Foi das primeiras mandiocas que eu plantei. E uma única planta que não teve nenhum tipo de tratamento especial, ela só foi plantada ali na sombra, até teve pouca incidência de sol, porque eu não tinha tanto conhecimento ainda, eu fui plantando mais intuitivamente, onde tinha espaço. E ela deu essa fartura aqui, que deve ter uns 4 quilos de mandioca prontinha para fazer várias receitas aí. Super versátil, desde receitas doces, salgadas.
E aqui a gente tem alguns exemplos de como a mandioca pode ser utilizada para alimentação humana e de outros animais. Aqui ela cozida, in natura, do jeito que a gente colheu, ela já foi para a panela e está cozidinha. Aqui tem o polvilho azedo, aqui um polvilho doce, aqui uma tapioca já hidratada, então é um polvilho hidratado pronto para fazer tapioca. E aqui a farinha de mandioca torrada. Ainda existem formas que ela é fermentada, como a mandioca, a farinha de puba e diversas outras formas. Aqui são só alguns exemplos que estão cotidianamente na nossa alimentação. A depender do lugar do Brasil, mais ao nordeste ou mais ao sul, a mandioca vai variar a forma como ela é utilizada. No Pará, principalmente, eles têm uma vasta culinária à base de mandioca, tucupi, a maniçoba, enfim, uma variedade imensa. A tapioca está presente em praticamente todas as refeições deles, é diferente dessa tapioca que a gente usa. Mas enfim, são muitas mesmo as formas de utilizar a mandioca na alimentação. Os primeiros registros que a gente tem dos portugueses que chegaram ao Brasil falam de como essa planta era cultivada em todas as nações que eles chegavam. Então ela foi considerada um elo entre todas as nações originárias aqui do Brasil, pelo menos. E essa história é muito bonita, né? Porque é muito tempo de domesticação e levando para vários lugares, vários climas diferentes. E faz a planta chegar no que a gente conhece hoje, né? Essa planta que é resistente a insetos, ela não precisa de muitos cuidados. Então, cultivar a mandioca é honrar também o trabalho dos nossos ancestrais, que fizeram com que ela chegasse até aqui, sem precisar de tecnologias que não existiam na época, usando só a tecnologia de escolher as melhores plantas e cultivar elas para que elas se melhorassem ao longo do tempo. A mandioca se torna então um símbolo nacional de resistência dos povos ao longo do tempo, de decolonialidade, e se torna uma planta com imensa importância na vida de todas as famílias brasileiras, principalmente das campesinas. Por todas essas características que eu já citei antes, pelo fato dela ser essa planta que inspira a liberdade, democrática, poder ser plantada por toda parte sem precisar de nenhuma autorização de ninguém. Enfim, é uma planta que se adapta bem sozinha e também vai muito bem em pequenos sistemas agroflorestais, nas fases iniciais principalmente ela é muito importante. E pode ser plantada em áreas rurais, urbanas, em todo lugar que tiver um pedacinho de chão, dá para plantar uma mandioca. Motivos para saudá-la sempre. O homem aplanta um rebolinho de maniva, aquela maniva com 10 dias tá inchada, começa a nascer aquela folha ovalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda e muito viva, embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer, aquilo dá farinha pra todo mundo comer e para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.